Tá começando Na Minha Cabeça Era Diferente, tudo bem com você? Me diz uma coisa, você tem o hábito de usar qualquer ferramenta de inteligência artificial? Eu acho que sim, né? É difícil encontrar alguém hoje em dia que não use. A gente usa tanto que chegou até o ponto de que, quem sabe, a IA tá sabendo mais sobre as nossas vidas do que nós mesmos. Ela tá presente o tempo todo e ela já sabe o horário que você acorda, o que você gosta de escutar, o que você pesquisa, o que você compra. Talvez até quando você tá emocionalmente abalado ela já saiba, viu? Fique esperto. Hoje a conversa é sobre isso, sobre um futuro que parecia distante, parecia coisa de filme, mas que já entrou na nossa rotina de um jeito muito mais intenso do que a gente consegue perceber. Porque a inteligência artificial não tá só ali nos filmes mais, tá? Ela já organiza a nossa agenda, responde às nossas mensagens, automatiza as empresas, cria conteúdo e provavelmente já tá sendo mais produtiva do que muita gente por aí, viu? E para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas que vivem esse universo todos os dias. Tá aqui comigo o Marcos Arruda, empresário especialista em inovação e inteligência artificial, que atua há anos no mercado de tecnologia, startups e automação. E também a Érica Kawasaki, estrategista digital, mentora de negócios e empreendedora que trabalha justamente ajudando pessoas e empresas a usarem a inteligência artificial de forma prática, estratégica e acessível. Bem-vindos, que bom ter vocês aqui. Obrigada pelo convite também. Bom demais. Então vamos falar um pouquinho de como é que a IA faz parte da vida de vocês hoje em dia, porque o caminho desde a não existência até essa prática diária, a gente vai conversando ao longo do episódio. Certo. Mas hoje, começar por você, Érica, o que exatamente você faz no seu dia a dia, o que a IA simboliza aí no seu cotidiano? Difícil falar, porque na verdade ela faz muita coisa. Na verdade, quase você trouxe um robô, botou aqui para dar entrevista no seu lugar. Exatamente, nem sou eu aqui, gente. Brincadeira. Mas hoje eu uso IA praticamente 80% das tarefas que eu faço hoje usando inteligência artificial. Sim. Até em coisas diárias, dia a dia, assim. Então, coisa de escola do meu filho, a gente vai lá na inteligência artificial e pergunta, precisa, por exemplo, organizar uma festa em casa, precisa organizar o cardápio, saber quanto comprar de cada coisa, usa inteligência artificial. Então, assim, no meu trabalho, praticamente 85% hoje em dia a gente utiliza inteligência artificial. E no dia a dia também bastante, assim. Falando de trabalho, como é que ela entra como ferramenta aí? Porque você utiliza ela a favor dos seus clientes também, né? Sim, eu tenho hoje uma agência de marketing. Então, muitos dos processos a gente conseguiu automatizar o processo com a inteligência artificial. Inclusive, a gente conseguiu até ter uma redução de equipe com isso. E eu também criei uma ferramenta que praticamente ela automatiza o processo de muitas empresas. Então, eu tenho hoje uma ferramenta que ela faz precificação, ela faz plano de negócios, ela faz criação de conteúdo, ela faz a parte estratégica de negócio, análise de métricas, enfim. Então, a gente, com a própria ferramenta que eu mesma criei, eu consegui automatizar praticamente 80% do processo da minha empresa. Uhum. Então, na verdade, eu criei ela para mim e aí eu entendi que isso pode também favorecer muita gente que é muito focado, para pequenos empreendedores. Sim. Então, basicamente, 80% dos processos hoje do dia a dia é feito com inteligência artificial. Difícil encontrar, né, Marcos? Alguma coisa que a gente não consiga resolver utilizando alguma dessas ferramentas de IA, né? Ela falou da rotina dela, quero saber da sua também e do seu trabalho também, né? Como é que a IA está envolvida aí no seu dia a dia? Não, maravilha, assim, estou pegando o que a Érica falou. Eu divido a presença da inteligência artificial em nossa vida de duas formas, a passiva e a ativa, né? Uhum. A passiva é aquele filme do Netflix que a gente está assistindo e viu uma recomendação que a gente fala, isso parece ser legal. O algoritmo, Não tem nada de coincidência aí, né? Sim. Não. É um pouco que você falou, tem comportamento, tem hábito, o tempo que você assiste um filme, quanto você para de assistir, entra em outro. Então, de forma passiva, foi mal, a gente não tem o que fazer. O tempo inteiro a gente está cercado de IA, né? Agora, não de dá pra forma fugir. ativa, a parte interessante de forma ativa é que eu vejo o seguinte, a IA ela é uma extensão do nosso cérebro, no final das contas. Onde é que a IA entra na minha vida pessoal e na minha vida empresarial? Aquelas rotinas que eu sei, que eu tenho um raciocínio lógico de como fazer, e eu entendo que eu vou ter que depositar um certo braço ou trabalho manual para fazer aquilo,
a IA cai muito bem para automatizar aquele processo. Então, ou seja, como a Érica colocou, uma boa revisão de plano de negócio, uma boa definição de estratégia, e mais do que a definição, eu uso a IA para me contrapor. Sim. Eu acredito que o caminho é este em relação a essa proposta comercial para um cliente, etc. Dado o contexto do cliente, dado o contexto da proposta, onde é que eu estou errando? Sim. Olha que coisa contra-intuitiva, né? Então, Você tem gente pede que essa usa, análise, você solicita para IA. me Eu tenho desafiar. certeza que, assim, sei lá, 10% das pessoas fazem Utilizem isso dessa só. forma, né? Exatamente, porque assim, a gente não sabe o que a gente não sabe. Exato. Então eu estava Exato. em um desafio específico, é o seguinte, olha, eu vou colocar essa proposta, eu acredito que seja razoável para o cliente, mas o cliente tem um contexto específico, eu falo, onde é que eu estou errando? Normalmente as pessoas tendem a colocar, como é que eu faço para fazer essa Tal proposta? coisa. Olha. Aí, ou seja, eu uso muito a IA para me contrapor no trabalho, na parte administrativa, estratégica, enfim. E a gente tem uma companhia que lida com inteligência artificial para dentro de clínicas, para prever a receita, para diminuir perda, etc. Então, tem vários modelos preditivos ao qual ela trabalha para mim. Uhum. Eu, como ser humano, conseguiria fazer aquilo, só que num tempo muito Com maior. Leva mais tempo. Então, ela vem para poder automatizar muito trabalho manual para mim. Mas confesso que eu uso ela para poder me contrapor. Muito Isso é muito legal interessante. isso, porque essa é a ideia, né? Por exemplo, eu não sou programadora. Na verdade, por formação, sou nutricionista. Não tem nada a ver uma Olha. coisa com a outra. E aí, mas sempre gostei muito de tecnologia. E eu não sou programadora, não entendo. Mas o que eu faço? Eu falo, olha, eu tenho esse projeto, a minha ideia é essa. Como que a gente pode construir isso? E aí ela me dá um plano de negócios. E eu falei assim, tá, tudo bem. Mas, na minha concepção, se a gente for por esse caminho, talvez seja mais interessante. E aí eu sempre peço para ela me trazer 3 pontos de cenários diferentes de como que isso pode ser melhor, modificado, melhorado, enfim. Então, é muito interessante isso, né? Porque a ideia é que a gente utilize, de fato, a inteligência artificial para expandir o que a gente já consegue fazer hoje. É. E não só fazer o nosso operacional. Acho que esse que é o contraponto, entendeu? E tem um critério também quando a gente lê as respostas, quando a gente pega essas Exato. análises já concluídas, né? Porque podem acontecer erros ali também. Sim. A gente precisa ter esse discernimento também de identificar esses pontos, porque fica parecendo que a IA virou, sei lá, Deus, né? Que ela falou, tá falado, acabou. E a gente consegue buscar outras alternativas através dela também, né? Exato. Eu sempre costumo falar que a inteligência artificial é meio terra de ninguém, assim, ela utiliza, né, dados que ela tem tanto do treinamento interno quanto dados da internet, e a internet a gente sabe que tem verdades e mentiras. Totalmente. Então a IA vai ter acesso a verdades e mentiras, então o usuário tem que ter essa noção e desse discernimento de entender e saber filtrar também as informações. Sim. E não confiar cegamente no que ela está falando e fazer exatamente isso que o Marcos sugeriu. Também contrapor o que ela está falando. Então, falar, você falou isso, mas da onde que isso veio? Por que você tirou essa informação? Você tá só querendo me agradar com essa informação, Sim. sabe assim? Eu sempre pego um exemplo meu mesmo, Marcos, porque assim, a gente usa, a Érica bem trouxe, né? Da tarefa do filho até a questões práticas do trabalho do dia a dia, a gente usa a IA o tempo todo. E eu trabalhava numa emissora de televisão legislativa, era ligado a uma Câmara Municipal, e aí todos os programas que eu apresentava tinham que ter conteúdo legislativo. Não sei se vocês já tentaram pesquisar por lei em site de Câmara, seja de vereador, de deputado, o que for. É dificílimo de você encontrar, mesmo jogando palavra-chave, é chato. Então, muitas vezes, eu utilizei a IA para, preciso de uma lei que fale de tal assunto, que seja ou municipal, ou estadual, enfim. E ela me jogava. Aí, eu sou jornalista, né? Eu preciso checar os fatos. Então, mesmo que ela me jogava, eu pegava, ia pesquisar sobre aquela lei, aquele número, aquele ano, tudo mais. Mais de uma vez, a lei que ela mostrava não tinha nada a ver com nada. Sei lá, eu perguntava uma lei sobre cultura, ela me jogava... Quando eu ia pesquisar, a lei era sobre, sei lá, um programa social para combate da fome, sabe? Uma coisa que tinha nada a ver com a outra. Aí você vai lá e questiona, da onde você tirou? Tirei de tal site. Você fala, mas então, eu pesquisei nesse site e não tem nada a ver. É verdade, eu me enganei, peço desculpas. Verdade, Quer dizer, pode acontecer isso também, né? Exato. O que eu enxergo muito assim, a IA nunca, na minha opinião, vai substituir um ser humano. Não. Eu acho que a coisa bonita do processo é você ter a capacidade de discernimento do que ela coloca para você em pauta.
Tem um profissional que eu sigo bem interessante, o Walter Longo, ele foi presidente da Abril. Ele é um cara que preconiza muito a inteligência artificial. E eu peguei um corte dele que ele falou o seguinte: vai se dar bem com a inteligência artificial quem tem o hábito de ler e fazer minimamente uma redação. Porque tem capacidade de estruturar uma linha de raciocínio e também tem capacidade de ler, interpretar e julgar. Então, ou seja, quem é que vai se dar bem com o uso da IA? Quem pega um caso igual você citou, eu entendi, eu fiz aqui uma verificação, criei um juízo de valor, fiz um entendimento, só que ela já andou 90% do teu trabalho manual, 10% é o teu discernimento. Nossa, com certeza. Quando você junta uma coisa com a outra, aí que eu coloco. Aí a extensão do seu cérebro. Se você souber usar ela, você vai longe. Agora, uma coisa que eu sempre falo, não dá para confiar 100%, igual você passou por essa experiência. Sim. Agora, se você colocar um julgamento em cima das respostas que a IA traz, não tenha dúvida que o seu dia a dia vai ser muito mais produtivo, não tenha dúvida. Tem muita gente que tem medo de ser substituído pela IA, né? De fato. De A fato. gente falou aqui na abertura, né? É que a IA às vezes é mais produtiva do que algumas pessoas. Você falou que a IA nunca vai ser tão boa quanto um ser humano. Mas existem possibilidades, assim como a Érica bem trouxe também, de que houve redução de equipe. Quer dizer, esse acaba sendo uma consequência, não tem como fugir disso. Eu vou dar um exemplo característico, né? Assim, eu pegar uns 30 anos atrás, quando a gente iria passar um processo seletivo, alguém falava assim, vou pegar mais, 40 anos atrás. Você tem datilografia? Sim, eu tenho um curso de datilografia. Passou o tempo e em algum momento começaram a perguntar para a gente assim, você tem o Word, Excel e PowerPoint? Sim, fiz curso daquela franquia A, aquela franquia B. Chegou um momento e ninguém pergunta se você sabe usar Excel, Word ou PowerPoint. Parte do princípio que sim. A minha teoria é exatamente igual. Naquela época as pessoas falavam assim, caramba, eu não sei informática, perdi o emprego. Hoje o senso comum todo mundo usa, está na palma da mão, está em casa, enfim. A minha crença é que as coisas vão se reorganizando, novas capacidades têm que ser reconstruídas e novas habilidades idem. Com o advento da IA, muito trabalho manual vai deixar de existir. No entanto, o que vai existir mais ainda? É a pessoa que domina aquele trabalho manual, conseguir ter um juízo de valor sobre eficiência e talvez aquela pessoa seja cobrada, olhar em quê? Como é que eu consigo tornar esse trabalho mais eficiente? Certamente ela vai ser aproveitada nisso. O que eu sempre digo o trabalho manual por si só tem uma tendência grande de ser substituída, mas a gestão, liderança, relacionamento, tomada de decisão de ajuste de processo e tal, pouco. Vai haver o que eu diria sempre, reorganizações. Eu nunca coloco o caos vai ter muita gente na rua. Vai acontecer normalmente? Sim, mas eu diria que não é tão sempre vem esse medo, né? Essa coisa desesperada. E no fim não acaba sendo assim. Eu costumo falar que a IA ela não vai substituir pessoas, mas ela vai substituir cargos e funções. Então, cargos e funções da forma que a gente conhece hoje ou vão ser feitos de outra forma ou vão deixar de existir porque, de fato, automatizou aquele processo, aquele cargo não existe mais. Eu gosto de pensar dessa forma porque acaba que a gente assume a responsabilidade sobre o que vai acontecer no sentido de, eu não terceirizei a culpa do tipo, perdi meu emprego por causa da inteligência artificial. Se você entender que aquele cargo e aquela função pode ser automatizado, um processo elaborado, enfim, e que isso pode ser substituído, você tem a autorresponsabilidade de se colocar nessa posição de entender, o que eu preciso fazer para eu não ser substituído e que cargos e funções que eu posso executar a ponto de eu não ser substituído, entendeu? Então, você tira essa terceirização de falar, olha, foi a inteligência artificial que tirou o meu emprego, no sentido de não, tudo bem, pode ser que essa função que eu execute hoje não precise mais ser executado dessa forma que a inteligência artificial vai conseguir fazer. O que eu, sabendo disso, posso fazer, que tipo de outras habilidades, que tipo de outras funções eu posso executar para que eu não seja substituído, entendeu? Então, eu acredito isso, a pessoa em si não vai ser substituída. É bem a ideia, muito legal esse exemplo, até eu costumo usar o exemplo de empresa automotiva. Na época, antigamente, era uma pessoa que ficava apertando o parafuso lá. Hoje, depois da Revolução Industrial, enfim, veio o maquinário que substituiu a pessoa, entre aspas, a função e o cargo da pessoa que ficava apertando parafuso. Mas qual que é a ideia? Essa pessoa, ela pode ter virado a pessoa que manipulava a máquina que apertava parafuso. E aí, você assume a responsabilidade do que vai acontecer e não só terceiriza essa responsabilidade para fora, entendeu? Sim. Você não acha que isso pode
de alguma forma sair do controle no sentido de... Você trouxe a informação aqui, de formação você é nutricionista, você não desempenha, mas é nutricionista. Se eu jogar no chat GPT, por favor, quero uma dieta para eu emagrecer 10 quilos em um mês, ele vai criar uma dieta para mim. E não é, obviamente, uma pessoa ali, um profissional da área da nutrição que está fazendo um cardápio para mim, levando em conta várias das funções que... Individualidades. Exatamente, das características que devem ser levadas em conta, né? Não está levando, sei lá, minhas questões de saúde, não está levando minhas práticas de exercício físico, minha rotina, nada. Mas vai tacar para mim ali uma dieta. Você, enquanto profissional, que é, né, de fato, uma profissional, como é que você vê isso? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente, como sociedade, vai precisar desenvolver esse discernimento. Sim. Porque é arriscado. Você, por exemplo, seja nutrição, qualquer profissão, principalmente relacionada à área da saúde, vamos dizer assim. Preciso de um cardiologista. Terceirizei a decisão de uma possível cirurgia cardiovascular para uma inteligência artificial. Eu acredito que, em alguns momentos, dependendo... Eu acredito que até, né, na área da saúde isso vai avançar muito. E aí, eu sempre gosto de falar que vai depender muito do contexto que a inteligência artificial tem do seu cenário, né? Só que é isso, o usuário ter o discernimento de até que ponto que ele pode terceirizar a tomada de decisão dele para a inteligência artificial ou não. Acredito sim que tem muitas pessoas que não têm esse discernimento e esse é o perigo. Esse que é o perigo. E aí é isso, é um trabalho de formiguinha de educação de sociedade mesmo. Sabe qual que é o meu medo? Especialmente quando a gente fala de saúde psicológica. Sim. Porque tem muita gente que usa ali como se fosse uma terapia, né? Estamos falando especificamente de chat GPT, né? Que você joga uma pergunta, ele te lança uma resposta e aquilo vira uma conversa muito rapidamente, né, Marcos? Então, assim, tem muita gente que ao invés de procurar, de fato, um psicólogo, um terapeuta, às vezes um psiquiatra, ou mesmo um amigo, na melhor das hipóteses, para trocar uma ideia, vai falar com o chat, né? Vai tentar encontrar respostas para a vida ali. Exato. Assim, eu estava vendo uma pesquisa mais ou menos 3, 4 anos atrás, eu não sei como é que é, 2, 3 anos atrás, melhor dizendo, de um estudo que mostrava que os iniciais, né, de caso de uso do GPT, 97% eram questão relacionada de causas emocionais ou psicológicas. Relacionamento. Né? Agora você vê, olha que coisa curiosa, isso para mim não é por causa da IA, é por causa de, vamos chamar assim, entre aspas, uma doença social que afeta hoje por N motivos, seja questão de rede social, enfim, mas que encontrou na inteligência artificial um formato de réplica e tréplica. Onde encontrou um diálogo lá que não tem no Google, um diálogo que não tem uma pesquisa no TikTok. E aí, quando você fala de questões emocionais, não tem nem entre os amigos, os primos, os parentes. Aí a IA, sem querer, virou uma válvula de escape porque ela tem diálogo. Vai virando uma dependência da tecnologia, basicamente, né? E a gente vê que esse buraco não começou agora com o IA. Não. A gente já estava afastado das pessoas com as telas, né? Desde que a gente começou a ter tudo aqui na palma da nossa mão com o celular, né? Quantas vezes a gente não está num restaurante e você vê que as pessoas estão sentadas na mesma mesa e ninguém se fala, né? Tá aqui conversando com uma pessoa que está distante na tela do seu celular do que conversar com a pessoa que está ali na sua cara. Então a IA vira mais um ponto, né? Mais um aspecto. Convidaram ela para entrar nesse jogo aí. Falaram assim, só estava aqui quietinha, agora estão... Como eu dialogo, então as pessoas estão usando essa questão do diálogo em cima dela. Mas eu estava até tendo essa conversa com uma colega de profissão essa semana, que eu estava até discutindo isso, de que, na teoria, né, a IA, ela, automatizando processos, ela consegue liberar mais tempo. Por exemplo, a gente tem um trabalho para executar, a gente consegue encurtar esse trabalho e ela libera mais tempo para gente. Eu entendo hoje, e aí vozes da minha cabeça, né? Não, mas é a sua percepção do dia a dia. Eu entendo hoje que a gente está, como sociedade, numa possibilidade muito legal como sociedade se a gente souber aproveitar. Por quê? Aí ela tem esse poder de devolver mais tempo para a gente no dia a dia. Se a gente, como sociedade, souber aproveitar esse tempo para, de verdade, sair de casa, ter um lazer, desenvolver um hobby, se relacionar com outras pessoas e voltar a ter um convívio social, porque a gente teria, teoricamente, mais tempo livre agora, a gente tem uma baita oportunidade aí, certo? Só que o que eu tô vendo acontecer é o contrário. As pessoas estão liberando mais tempo, a gente estava até conversando isso no elevador. As pessoas estão liberando mais tempo e elas estão ocupando esse tempo com outras ocupações.
quanto mais produz, mais quer produzir. Parece que a gente tá sendo escravo da produção o tempo inteiro, né? Exato, só que olha que oportunidade legal que teoricamente a gente como sociedade teria hoje em dia de a gente conseguir ser mais produtivo, ter mais tempo livre e liberar esse tempo para fazer outras coisas. Então, por exemplo, o meu foco hoje com o uso da inteligência artificial é de fato liberar mais tempo para eu conseguir ser a mãe que eu quero ser. Eu tenho 2 filhos. Então, só que é uma briga, porque a gente vê o poder dela, a gente fala, cara, dá pra fazer tanta coisa legal. E aí a gente fica, nossa, você cria um outro projeto. E aí, às vezes, eu preciso me ancorar de falar, opa, eu tô usando isso aqui pro outro fim. Peraí, vamos botar o pé no freio aí, entendeu? Sim. Só que é isso, a gente tem uma baita de uma oportunidade aí, só que vamos entender como que a sociedade vai abraçar isso. É saber identificar, né? Porque a gente parece que a gente tá vivendo nessa sociedade que cobra produtividade o tempo inteiro. Todo. Então, assim, se você vai dormir 2 horas o seu dia e o resto você vai trabalhar, problema seu, entendeu? Sim. Vá lá e faça, produza. E se você dormir 1 hora ao invés de 2, pra gente melhor ainda, porque você vai estar trazendo conteúdo. É isso que o mundo parece que cobra da gente. E tá cada vez mais acelerado, né? E a gente vai ficando doido, né? Sim. E das pequenas coisas, não precisa ser só para trabalho mesmo, que a produtividade ela é cobrada da gente no dia a dia, né? Até nas relações. Por exemplo, você pega uma mensagem que a pessoa te mandou no WhatsApp. Se você não responde na hora, parece que você já não tá dando, né, atenção, que você já não é um bom amigo, que você já não é uma pessoa presente. Eu tô tentando me libertar disso aqui, gente. Falando eu, Thiago. Tá? Nossa Senhora, porque a gente vai ficando maluco. Não, eu mesmo tenho minhas técnicas em relação a isso. Assim, pegando um pouco da fala da Érica, eu acho que a gente está num mundo que a pressão ela é muito violenta sem a gente perceber. Sim. Então a gente está perseguindo padrões sociais, a gente está perseguindo lugares para a gente se sentir pertencente, a gente está perseguindo padrões visuais, etc. Tudo em função de quê? Obviamente sabemos que é de rede social. Esse processo de desintoxicação que você fala, o que eu acho que é bem interessante é como é que eu consigo tornar isso saudável? Você vê um exemplo do WhatsApp. Eu tenho minha técnica, né? Eu vou lá de manhã, quem está ouvindo ele vai descobrir. Eu enfilero ele, coloco no Wi-Fi desligado, respondo todo mundo, são 50 Você mensagens. responde com o Wi-Fi desligado. Isso Desliga é genial, cara. Desliga o Wi-Fi. Coloca no modo avião, né? Às vezes. Modo avião. Excelente. E aí responde todo mundo. Áudio ou texto para todo mundo, termino de tomar café, aperto o botãozinho, 60 mensagens enviadas. Parceiro, cliente, amigo, primo, parente, eu falo... Depois do almoço eu vejo isso. Daqui a pouco você olha já tem mais Acabou. 120, já dobrou. Esse é o problema, né? É porque se você vai mandando com o Wi-Fi ligado, você manda, outra pessoa já responde, aí você para responder aquela pessoa que respondeu. Você fica doido. Aí você não sai desse universo. Eu tenho conversas que às vezes demoram semanas, assim, porque... inclusive tem uma amiga minha que tá me esperando aqui, tem 2 dias pra responder, mas eu tava 2 dias esperando a dela também. Sim. E a conversa sempre começa, me desculpa pela demora. Eu ia falar isso, mas a gente pede desculpa, né? Que loucura, Pede. a gente pede desculpa pela demora de, sei lá, 2 horas pra responder. Fazer uma provocação saudável que coloca um IA pra responder você vai começa pra agora enlouquecer. O problema é quando você quiser saber, você vai ter que ler a conversa inteira. Já vai ter 2 dias de conversa não, lá pra a IA você ler. resume pra você o que foi conversado. Boa, é não isso, precisa. Érica, esquece. Tem algum aplicativo pra eu botar pra responder no WhatsApp pra mim? Com certeza. Mas responder a conversa como se fosse uma pessoa? Olha o contexto Até e com responde, áudio. Até com áudio. Com a minha sua voz? Lógico. Meu Deus, a gente não tá valendo nada mesmo, né? Meu Deus do céu. Com a sua voz, Porque a gente fala muito do chat GPT, né? Que eu acho que é o que tá grande em alta aí agora e tal. Quando a gente fala de IA, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas... Mas não é só o chat, né? Não, pelo contrário. É muito mais. É muito mais. Até essa semana teve um lançamento do Google na terça-feira... que, assim, eu acompanho, né, muitas notícias e tal, a gente fica até meio... Eu fico nessa, né? Eu acho que o Marcos deve ter mais essa sensação do que eu ainda, porque ele trabalha com isso há muito tempo, né? Então, eu fico com esse ranço, assim, um pouco de ranço, desses gurus de marketing que trabalham com marketing e há 2 anos conheceram inteligência artificial e se nomeiam especialistas de inteligência artificial. Diferente dele que trabalha com isso há muito tempo, eu não tenho nem coragem de me falar que eu sou especialista em inteligência artificial, porque eu acharia muito alecrim dourado da minha parte, entendeu? Não sou. Porque eu acho difícil você falar que uma pessoa que não trabalha com isso há muito tempo e falar que você é especialista de inteligência artificial de algo que muda toda semana. Toda semana muda. Como é que você vai me falar que você sabe, sendo que não é o seu trabalho, a sua especialização, enfim, não é o seu estudo, seu foco de estudo.
vim falar que é especialista de IA de uma coisa que, de fato, está mudando muito rápido. O tempo dessa alteração, eu até brinco, né? Eu sou a pessoa que eu já mordi muito a minha língua por causa da inteligência artificial, porque a gente fala, daqui a 10 anos, Não, tudo que a gente achava que ia acontecer daqui a 5 dias já tá. Tá acontecendo. Rápido, né? E esse lançamento que aconteceu no Google na terça foi um negócio meio... Você fala, caramba, a gente já tá muito avançado. O usuário final, acho que ele não tem proporção ainda do que está acontecendo de fato, sabe? A gente que está mais imerso, a gente consegue ver que vai, de fato, mudar a estrutura de sociedade. Uhum. E está muito acelerado. É diferente, acho que um pouco diferente da internet, que teve essa mudança de comportamento como sociedade, mas foi mais devagar, parece. A IA é um negócio que é isso. Toda semana é uma coisa... E como as empresas estão brigando, estão competindo muito entre elas, o Google, OpenAI, Anthropic, enfim, estão brigando para ter o topo, parece que está mais acelerado ainda por causa dessa concorrência, sabe? Não sei o que o Marcos... Concordo 1000% contigo, Érica. Assim, a leitura que a gente tem é que a velocidade ela é brutal. Existe você parar para poder ver o que está acontecendo e se atualizar todo dia. Ou melhor, você pegar, eu sempre falo para o pessoal, você tem uma alternativa de passear na amplitude ou na profundidade no tema de IA. Sim. Minha sugestão é você ficar na amplitude. Olha, surgiu uma IA que faz vídeo. Legal. Mas eu não quero aprender de todas as IAs que faz vídeo. Uma melhor não faz vídeo, um faz áudio, outro faz a voz simulada, etc. E o que eu mais observo não é a tecnologia. O que eu mais observo são os fenômenos por trás de cada advento de tecnologia desse. Por exemplo, a Érica deu um exemplo. Olha, se você quiser colocar uma IA com sua voz para responder o seu WhatsApp, é possível. Né? Você fala, nossa, é possível com qual dificuldade? Baixa. Né? Caramba, como é que então é o fenômeno disso no seu dia a dia? Sim. Será que tem pessoas que vai construir ali a própria voz simulada para responder contextos específicos? Ou no limite que é totalmente possível relacionamento, nos meus relacionamentos de negócio, esse comportamento. No meu relacionamento pessoal, esse comportamento. Sim. Essa aqui é a caixinha de negócio. Essa aqui é a caixinha do meu relacionamento pessoal, amigo, primo, parente, etc. Se comporta de forma diferente, a minha pergunta é, onde é que o Thiago está, hein? Ou seja, qual o impacto, né, dessa funcionalidade ou desse aparato de pequenas tecnologias? Onde é que o Thiago está? Eu ia te falar sobre isso mesmo, porque a gente vai automatizando tanto e tudo que parece que as nossas próprias funções de pensar com a nossa própria cabeça vão ficando para trás, né? Com certeza. E aí, não sei, a palavra que me vem à cabeça é emburrecendo. Parece que a gente vai emburrecendo. Eu concordo 1000% contigo. Assim, a leitura que a gente tem, a gente coloca a inteligência artificial em algumas operações específicas, e o que a gente mais olha assim, é a terceirização do meu pensamento, do raciocínio, do meu senso crítico, da minha opinião, do meu julgamento, das minhas concordâncias e discordâncias e tal. Cara, assim, o que eu mais tenho receio é do fenômeno. Né? Então, ou seja, a gente olha, e tem vários estudos super interessantes e recomendam uma pesquisa. Quais são as tendências de profissionalismo daqui para frente? Pessoa que sabe se relacionar, pessoa que tem julgamento, pessoa que tem sensibilidade, a pessoa que compreende e tal, que não está no campo da tecnologia. Exatamente. Está no campo de relacionamento. Porque é o que falta, né? A frieza da tecnologia existe. Agora, o calor da emoção do ser humano é o que está faltando ali na realidade das empresas, né? Por isso que eu acho que vai ser muito importante a gente, como sociedade, olhar para isso e entender que as próximas gerações, a educação, a gente precisa estar muito focado em trazer uma educação não de cronograma escolar, enfim, mas de habilidade socioemocional, de habilidade, criatividade, de saber lidar com a frustração, de ter habilidade mesmo socioemocional. Então, porque é isso. A gente, né, a nossa geração, a gente está na onda ali. Mas as próximas gerações que estão por vir já vão vir com a IA integrada no dia a dia. Entendeu? Então, a gente precisa olhar para isso tá, tudo bem. Esse é o cenário. Como que a gente vai preparar as próximas gerações para esse cenário? Porque é isso. Processo manual, processual, enfim, a IA consegue substituir. Mas isso, criatividade, saber fazer soluções de problema, juntar um contexto com outro contexto e criar uma coisa nova, ela não consegue.
Então, a gente tem que preparar tanto as pessoas, a próximas gerações que estão para vir, né? Entrar nesse cenário. Sim. Mas a gente também. E eu até costumo falar isso. É importante que a gente já esteja olhando para esse lugar, porque eu acho muito difícil uma pessoa desenvolver certas habilidades com a IA se ela não desenvolveu fora da IA. Exato. Mas a gente veio de uma geração, das últimas gerações que tiveram essa sorte, Sim. né? De viver num mundo desconectado e se conectar aos poucos. A gente viu essas tecnologias nascendo, ganhando tamanho, proporção, até chegarem ao que são hoje. Olha a tecnologia aí atrás que a gente já até conversando, né? É uma mudança que aconteceu. Os vídeos cassetes, a gente viu tudo isso acontecer. E hoje em dia as crianças já nascem numa realidade que é a 1000 por hora, né? Quais são as idades dos seus filhos? O meu maior tem 6 anos e a pequena tem 1 e 4. Mas é minha preocupação pequenininhos total, ainda. Queria assim. saber, você como mãe agora, Sim. não como empresária, como profissional. É minha porque você diz, a educação vai ser um divisor de águas. Como é que você, enquanto mãe, faz essas águas de se dividirem de uma maneira eficiente? Então, isso até é um conceito, assim, eu até converso muito com o meu marido da gente buscar escolas que não tenham esse foco no ensino tradicional de decorar fórmulas matemáticas. Não, a gente busca ter uma educação, tanto dentro de casa quanto a terceirizada que é para a escola. Um lugar de ensino que desenvolva exatamente isso. Uhum. Habilidade socioemocional, que ensine através do lúdico, não do, você precisa decorar. Porque decorar, hoje em dia, com inteligência artificial, pra quê? Entendeu? Você vai decorar o quê? Sim. Sabe? Você vai... É isso, eu prefiro que o meu filho consiga saber se comunicar, que é uma baita... Eu acho que, assim, para o ser humano, é uma das habilidades mais importantes, Totalmente. ele saber se comunicar direito, do que ele saiba a fórmula de Bhaskara, entendeu? Então, acho que é esse o conceito. Aliás, alguém sabe a fórmula de Bhaskara? Não. Olha, eu como passei por engenharia, eu saberia dizer que é Você sabe de cabeça, tá brincando De comigo. cabeça? a forma de Bhaskara, assim, se a gente não decora esse negócio, a gente... Mas não, você tá de brincadeira comigo. Exatamente. Mas Sabe você por quê? usou pra alguma coisa, é isso? Isso aí já é uma segunda... A controvérsia sobre o uso dela. Eu vou te contar só um parênteses, que agora você ia me fazer passar uma vergonha se fosse uns anos atrás. Porque eu fui repórter de TV por muitos anos. E sempre que eu ia entrevistar pessoas, as pessoas estavam muito nervosas. Você falou, a habilidade da comunicação é um passo enorme, né? É incrível mesmo. E aí as pessoas estavam muito nervosas e tal. Eu falava, eu tenho que quebrar o gelo pra elas se sentir mais à vontade comigo e tal. Aí chegava e falava, nem dormi. Nossa senhora, porque eu sabia que você vinha hoje, não tô muito nervoso. O que você vai me perguntar? Daí eu falo, falava, né? Eu vou te perguntar, a primeira pergunta é a mais fácil. E aí você já vai saber desenvolver o resto. A primeira pergunta é, qual que é a fórmula de Bhaskara? Mentira. Quer dizer, falava, daí a pessoa já dava risada e tal. Eu falava, a segunda é qual o teorema de Pitágoras? Gostei bastante. Quer dizer, você já ia saber a fórmula de Bhaskara, você ia acabar com a minha... Você fala assim, mas eu ia chegar no GPT, será que é isso mesmo? GPT responde Na fácil. dúvida, né? Muito bom. Ideia. E eu vou querer fazer uma provocação, não quero que eu colocou sobre esse tema aqui. Eu tenho uma filha de 13 anos. Eu estava fazendo uma reflexão sobre... Eu tenho duas alternativas com ela em relação à inteligência artificial. Ou eu atiro ela e mostro como usar, ou eu tento blindar ela e ela vai descobrindo, né, por partes. Pergunta, qual é o melhor dos caminhos? Né? Então, ou seja... Você tem uma opinião sobre isso? Eu gostaria de saber também. Eu Fiquei tenho uma curiosa. suspeita, eu tenho uma suspeita disso, né? Porque, olha a minha suspeita. Em tese, eu falei assim, vou testar, deixar distante. A coisa vai chegando até ela. Chega. Sim, não tem como. Chega na escola, chega No com os que amigos, chega no condomínio, chega. Sabe qual é a parte mais curiosa? No que chega, Thiago, chega de forma desestruturada. Sim. Aí eu falo assim, então só me Exato. resta apresentar de frente a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose Exato. e o formato. Apresentar de frente e falar, eu tenho que te ensinar como usar isso. Como Ao usar. seu Porque, favor. e porque cai naquilo deles não terem ainda nem bagagem emocional e conhecimento de mundo suficiente para ter esse discernimento e saber que nem sempre a IA tá certa, Corretíssimo. né? E aí cai naquilo que a gente começou conversando. A IA comete erros também. Eu dei uma palestra numa escola alguns dias atrás e era para falar justamente sobre produção audiovisual, a área que eu trabalho, comunicação e tal. E a primeira pergunta que eu fiz foi, quem aí usa IA? E pode levantar a mão sem medo que eu sou o primeiro a levantar. Eu uso. A sala inteira levantou. Falei, vocês sabiam que ela comete erros? Aí todo mundo ficou, o quê? Eu falei, pois é. Eu contei aquela história de pesquisar a lei que eu contei aqui pra Perfeito. vocês também. Falei, gente, se a gente não corre atrás de checar, de ver se aquilo é verdade ou não,
a IA mente pra você. E se você falar, você tá mentindo, ela vai falar, ai, é verdade, eu menti, eu inventei. A maior cara de pau, entendeu? Ainda aprende um foi mal. E manda um emojizinho lá. Ela aprende até a entonação pra usar com você, né? Exato, se você fala, exato. me trate de maneira irônica, ela vai começar a ser irônica com você. É impressionante. É muito doido, porque, por exemplo, a gente já fez essa comparação, meu marido, né? Eu vejo que a forma que a IA dele fala é absolutamente diferente da IA que eu uso, entendeu? Como é a dele, como é a sua? A dele é toda descoladona, e não sei o que lá. E a minha é toda mais certinha. Formal é uma reunião de negócios. Exato, que você tem ali, né? é mais estrategista, ela é toda focada em estratégia, a dele é toda descoladona. Eu falo, gente, são IAs. E quando o meu chat GPT me chamou de meu amor, eu falei, você tá louco? Ele nunca mais. Pode parar. Grava isso na sua memória, sem meu amor. Não me chame, parece que é irônico, não gostei. Ai, desculpa, nunca mais. Não, eu vou pegar esse exemplo que você falou, a sutileza dela concluir, te chamar assim, é baseada em tantas pequenas evidências. Sim. Não é? Você falou um negócio interessante no início do bate-papo, que é assim, emoções. Eu estava vendo no Instagram, que eu sigo muita página de startup, tecnologia, enfim, uma startup que eu não sei qual é o nome, se pesquisar a gente vai achar, que recebeu uma fábula de aporte de capital agora para ela poder compreender as suas emoções através de um wearable. Você bota um reloginho e ela começa a aprender as suas emoções. Eu só não terminei de ler o trecho inteiro, queria saber para quê, né? Uhum. Aí eu fiquei curioso, assim, mas para que alguém bota uma fábula de dinheiro em um wearable aqui para poder aprender as suas emoções, para poder lidar o que com isso? Te dá um choque, falar, você está nervoso demais, fica calmo, você está indo trabalhar? Eu até nem duvido. Ó, tá subindo um alerta aí, você tá entrando para uma reunião, baixa sua bola, toma uma água aí, senão vai estragar tudo. Obrigado, reloginho e tal. Olha o nível que a gente chegou, né? Que loucura. De aprender e de se antecipar a si próprio. E que cai nesse, que é o tema do nosso episódio aqui hoje, né? Que é a IA conhecendo a gente melhor do que a gente mesmo. Porque muitas vezes a questão das emoções é o principal ponto. A gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções em tantas vezes. Você tá nervoso, você tá ansioso, você tá com medo, você não sabe como fazer. Aí eu sou o craque nisso, né? Já mando uma mensagem para um amigo, já tento marcar uma sessão extra com o terapeuta para tentar lidar. Mas a IA já sabe, ela já identificou. Agora, então, com um reloginho no meu pulso, mais ainda. Que doideira. E o algoritmo de rede social, principalmente. Também. Então, até isso, eu tava até vendo esses dias um conteúdo falando isso, que o algoritmo ele entende, por exemplo, se você está numa crise do seu casamento, e aí ele começa a te mandar conteúdos falando que o seu marido não presta, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo. Ele, em vez de incentivar uma reconciliação, ele começa a te mostrar mais conteúdo do tipo, o homem perfeito deveria estar fazendo isso. E aí você já começa, putz, meu marido não está fazendo isso. Você já está numa crise. Você começa a ser incentivado pelo conteúdo errado, você vai embarcando nessa, entendeu? E normalmente existe uma questão capitalista por trás. Com certeza. Né? Sempre tá querendo te vender um certeza. curso, ou te vender um aplicativo, ou te vender um método infalível para você conquistar um novo amor em 5 dias. Exatamente. Né? Sempre tem uma grana envolvida ali. E cai de novo na questão do discernimento. Mas fato é, a IA está entendendo melhor da gente do que a gente mesmo. E se a gente não busca autoconhecimento, a gente vai ser devorado por isso. Não tem como a gente fugir. Caímos num outro ponto que é uma coisa que precisa ser debatida. Privacidade. Eu não acredito muito que temos, para ser bem temos, né? sincera. Eu também acho que não. E assim, a gente não tem até com termo consentido, na verdade. Então, quando você assina o termo de consentimento, porque você faz o seu cadastro no Instagram, enfim, nas redes sociais, você está assinando um termo ali de consentimento. E quem que lê aquilo? Ninguém lê. Pois é. Então, assim, todo termo de consentimento que você não lê, possivelmente você tá dando seus dados vendendo ali, a sua vendendo alma, seus né? dados ali de alguma forma, entendeu? E isso é usado de N maneiras. Então, a gente tá nesse trabalho de entender um pouco mais do uso de dados, né? Porque a gente está criando coisas também. Então, a gente começa a ver esse outro lado. E aí é isso. Essa coisa do, o celular tá ouvindo. A gente já aconteceu com vocês? Às vezes você tá conversando com um amigo sobre um assunto, aí do nada aparece um anúncio sobre aquilo que você tava conversando. Do nada, entre aspas, né? Exato. Nunca... É o que você falou. Não é coincidência. O filme que a Netflix te dá como sugestão não é uma coincidência, né? Sim. Então, não precisa ir muito longe não, Érica. Assim, eu literalmente uso, né, essa invasão de privacidade ao meu favor. Faço um teste. Por exemplo, eu tenho lá minha empresa, quero saber dos meus concorrentes. Eu fico conversando com o meu celular o tempo inteiro sobre os concorrentes, Literalmente. Abrir o Instagram, 3, 4 rolagens, aparece. Gênio.
Você vai achar, procura aí um meme aí que é o Google versus Instagram, aí um pessoal encenando alguma coisinha, né? O cara tá lá no Google, né? E o outro Sim. tá lá no Instagram cochichando lá no celular e começa lá a enrolar. Pronto, é a melhor forma que eu tenho de descobrir quais são meus concorrentes. Falo e aparece. Essas Sim. coisas não tem coincidência. Não Exato. tem. coincidência. E não tem como fugir, Não né? tem. O seu celular Não tá tem. aqui, o celular de todo mundo tá aqui com a gente o tempo todo. E aí, é isso que saiu, né, nesse lançamento do Google na terça-feira. Eles lançaram uma ferramenta que é praticamente você instala no seu navegador e você fala, vou dar um exemplo do que eles deram lá. Quero fazer uma viagem para Paris. Ele vai, acessa todos os sites, ele faz todo um roteiro de viagem de acordo com o seu perfil. Uhum. Isso já acontece, tá? Não é daqui a 5 anos. Eles Sim. lançaram essa semana. Uhum. Ele vai, busca tudo, vê os melhores preços, os melhores horários, passagem de avião, enfim, tudo. E aí, se você já tá, por exemplo, meu cartão já tá cadastrado no Google Pay, você só clica um botão comprar. É só Gente. aprovar, tipo, aprovar compra. Sim. Ele faz a compra pra você, reserva hotel, compra passagem, tudo. Em segundos. Então, você entende como isso vai mudar toda a nossa forma de consumo? Porque é isso, antes a gente tinha uma forma de consumo muito ativa, da gente ir no Google pesquisar avaliação, pesquisar, enfim, ver se isso é bom, se não é, quais são os preços, concorrentes, enfim. Sim. A gente vai perder um pouco desse nosso papel ativo no processo de compra e a inteligência vai trazer isso mastigado pra gente. Doideira você citar isso. Eu tava tendo uma conversa sobre isso com meu avô ontem. Meu avô tem 90 anos. E Deve ele ser um tava, mundo ele louco, tava né? indignado, a gente tomando café, ele tava indignado, que ele falou assim, andei ali no calçadão, 4, 5 lojas fechadas. Sim. Aí virei na outra rua, a loja que abriu semana passada já tá fechada de novo, não sei o que. Daí eu vou. É que hoje em dia todo mundo compra pela internet. É normal, faz parte da correria do dia a dia hoje. Ele, mas pelo amor de Deus, a loja não consegue se sustentar. E o desemprego, e não sei o que. Mas a cabeça de uma pessoa, né, de Sim. quase 100 anos atrás, É outro. é outra. Porque ele cresceu num mundo completamente diferente. Então você falou, né, o nosso método de consumo vai mudar. Não é que vai mudar, muda constantemente, né? Sim. Mudou de ontem pra hoje. Exato. E é uma doideira, porque não dá pra gente lutar contra isso. Não dá. E a pessoa se adapta. Eu vou fazer uma ligação entre o que você falou, assim, de a IA conhecer mais um pouco da gente do que a gente mesmo e com a questão da privacidade. Eu fiz alguns testes e até depois pesquisei alguns artigos sobre uma coisa corriqueira no dia a dia, o Waze. Uhum. Falei, cara, o Waze é uma coisa curiosa. Eu estava vendo um pouquinho ali e fiz uns testes. Não faça esse teste, mas se quiser, a sua forma de dirigir, o Waze sabe mais do que você. Se a gente vai daqui para São Paulo, eu e você, ela fala assim, olha, o Thiago vai chegar 10 minutos à frente e você vai chegar 10 minutos atrás. Não, mas vou acelerar. Eu falei, não adianta você acelerar. Eu sei que em radar você se comporta assim. Eu sei que a tendência, você quando vê que tem algum café, você para. E esse é o teu comportamento. Então, Sim. quando ele dimensiona o tempo que você vai daqui até São Paulo, ele já considerou os seus hábitos. É. Esse cara vai parar, vai desacelerar aqui, assim, assado e tal. Eu sei que ele Gente. se cansa depois de X tempo, quando tem um posto, ele sempre abastece no meio do caminho. Então, deixa eu calcular aqui o tempo dele. Mas ele, na cabeça dele está assim, vou chegar rápido, que tem que chegar rápido. Você acha que você vai chegar rápido, mas não sei isso. Dimensionou o comportamento. Olha que maluquice. Ele sabe o tempo que você passou nos lugares, né? Sabe tudo. E a gente acha que essa coisa de consumir os nossos dados é uma coisa atual, e não é. Isso já está acontecendo, né? Tipo, desde que a internet está aí. Uhum. Então, não é que agora eles têm os meus dados porque eu estou usando o ChatGPT. Não, ele já... Né? Desde o ICQ, você já tava... Exatamente, as comunidades que você tinha lá, eles Lá no sabem, Orkut, ele né? já sabia. Muito bom. Então, não é de agora isso, né? Então, eles têm muitos dados e informações sobre quem a gente é. E eu estava até lendo uma pesquisa esses dias que acredita-se que vai existir um assistente pessoal que vai te acompanhar pela vida. Então, você vai ter, por exemplo, um ChatGPT que vai, por exemplo, entrou com você com 12 anos, ele vai ver você estudando na escola, indo para a faculdade. Meu Deus. Trabalhando, enfim, Vai ser praticamente acompanhar. um Pokémon, entendeu? Vai ser um Exatamente. Pikachu que vai ficar com você ali a Ali vida do inteira. ladinho. É Exatamente. Então, imagina o tanto que
essa IA não vai conhecer muito mais de você do que você mesmo. Com certeza. Gente, vai saber detalhe. E que não esquece, né? Porque a gente vai vivendo fase da vida, a gente vai deixando pra lá. Exato. Aquele trauma a gente joga na gaveta. Aquela vergonha que a gente passou, a gente já não quer nem lembrar mais quando você vê já A gente joga no subconsciente, e deixa escondido lá. E ela não. Ela vai saber. A única coisa que minha memória é boa e eu não sei explicar por quê é letra de música, gente. Às vezes eu pego música que eu não escutava desde quando tinha 12 anos. Aí eu sei cantar a música inteira ainda. Mas também meu cérebro só funciona pra isso. A IA vai me ajudar pra além de... eu falei de Pokémon, eu sei os 150... Eu tenho talento, Você ó. sabe Eu sei os 150 Pokémons Mentira. de cabeça, gente. Eu 151, porque eu vou considerar o 1000 também. Não, pô, 1000 é importantíssimo. Importantíssimo, Como pelo que eu não amor iria de Deus, considerar entendeu? ele? É que ele já tava ali ele passou do 150, ele é o 151, né? É um absurdo. O 1000 ser o 51 e o Mewtwo ser o 150. Não faz sentido. Ô, Iá, resolve isso aí pra gente. Gente, nosso tempo tá acabando. Quero agradecer demais vocês por terem aceito o convite, por terem vindo debater esse assunto que é super importante e mega presente na nossa vida, na nossa sociedade o tempo todo. A última pergunta, só pra gente amarrar. Vocês que trabalham com isso e que vivem fora das empresas também, né, no dia a dia. Como é que a gente chega nesse equilíbrio aí entre a praticidade e a dependência da IA? Difícil, Deixa né? ela responder enquanto eu consulto. Deixa eu ver o que meu Respostas chat fiéis GPT aqui, me né? responde. Eu acho que é muito isso que eu falei antes da gente ter essa consciência que a gente está numa baita oportunidade de mudança de comportamento. Só que aí vai depender da gente ancorar isso sempre e falar, em vez de eu querer produtividade a todo custo, o tempo inteiro, cara, vamos viver um pouco da vida real mesmo, Sim. de conseguir ter a consciência de trazer esse equilíbrio. Então a gente tem a inteligência artificial como uma baita ferramenta para o nosso dia a dia. Eu acho que é isso, a gente tem que entender que a inteligência artificial precisa trabalhar na nossa vida como uma ferramenta. E não como um direcionamento. Perfeito. Um direcionador do que a gente precisa fazer. Beleza, temos essa baita ferramenta no nosso dia a dia. Conseguir ancorar que ela é uma ferramenta para liberar a gente para fazer outras coisas. Então, quando a gente começa a ter esse equilíbrio dessa consciência e tá sempre se lembrando, porque é muito fácil a gente ser atropelado e ir no efeito manada, a gente começar a entender disso. Legal, consigo sair mais cedo do meu trabalho porque já entreguei o que eu precisava, vou marcar para sair com os meus amigos, vou marcar para fazer alguma coisa com meu marido, vou fazer algumas coisas com as crianças. Então, conseguir gerar mesmo essa consciência para ter esse equilíbrio de vida pessoal, já que a gente está tendo essa oportunidade de conseguir ter mais tempo, e produtividade, né? Perfeito. Acho que é mais na minha concepção, vozes da minha cabeça novamente. Eu acho que uma breve conclusão é realmente equilíbrio, sabe? Usa ao seu favor em prol de você cuidar de si próprio. Sim. Cuidar do seu tempo, cuidar da sua cabeça, cuidar da sua energia, usar a IA para poder contrabalancear saídas que você não está tendo no seu dia a dia de trabalho, ou te dar luz sobre alguma coisa do seu cotidiano, mas para por ali, né? Nunca transfere a sua capacidade para a IA, mas usa ela como uma pequena ferramenta. Eu gosto muito do que ele falou, usa como uma ferramenta. Só que é o desafio, ele tenta usar a rede social como uma ferramenta, mas... A gente é engolido por ela, né? Mas vezes. não ultrapasse. Acho que é legal também entender que a IA ela tem uma possibilidade também de democratizar muitas coisas. E de dar possibilidades, principalmente para quem é pequeno, de fazer coisas que nunca conseguiria fazer antes. Então, o pequeno empreendedor hoje consegue alcançar níveis de estrutura de empresa mesmo, com auxílio da inteligência artificial, que ele não conseguiria anos atrás. Porque precisaria ter uma equipe gigante, precisaria ter um monte de coisa. Então, usar isso ao seu favor. Até no processo de escala de empresa, entender que hoje você tem ferramentas ali que você consegue escalar exatamente. E aí, lembrar, tem que fazer esse exercício sempre. Eu quero crescer, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero escalar minha empresa, eu quero... Pra quê? Qual é o objetivo final? O meu objetivo é porque eu quero estabilizar a minha vida. Beleza, então foca nesse objetivo. Estabilizou a vida, o que você vai fazer com isso, entendeu? E não se perder nesse meio desse bololô todo, entendeu? Perfeito. E a minha dica, que nem sou especialista de nada, mas que deixo no final para não se perder no meio desse bololô todo, pelo amor de Deus, façam terapia. Por favor, Sim. Tá bom? Gente, muito obrigado. Aproveitem a câmera aqui de vocês para passar os recados, para passar o _no Instagram. Já estamos online mesmo. Já vamos seguir todo mundo e acompanhar o trabalho de vocês. Por favor, fiquem à vontade. Legal. Bom, meu Instagram é Erica_Kawasaki.
E sigam também o Iaholics, que é essa ferramenta que eu falei, que ajuda pequenos e médios. É muito focado para empreendedoras, porque, né? Temos essa coisa do empreendedorismo feminino. Mas sigam também a gente lá nas redes sociais. @marcosarruda.01. Eu não falo tanto de IA quanto a Érica lá, mas eu jogo as minhas frustrações lá de alguma coisa de IA, mas é interessante. É bom ter esse debate. Exato. E da minha startup que lida com IA para a clínica, Livia.ai. E lá, sim, você pode, né, abrir seu coração, você médico, clínica, em relação às IAs. Tá lá. Excelente. Marcos Arruda, Érica Kawasaki, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado vocês aí também que estão acompanhando por mais uma semana na Minha Cabeça Era Diferente, esse podcast que é produzido e gravado aqui no estúdio RDS em Taubaté, com a nossa equipe técnica, os trabalhos técnicos da equipe RDS, eu de Silvio e Sérgio Fontinelli. Produção feita pelo pessoal da Ota Marketing com o João Otávio, lindo, maravilhoso, nosso divo aqui, a Gabriela Toledo também, que tá fazendo falta, hein? Faz tempo que não vem, não aparece. Puxar a Achei orelha que ela ia estar aqui hoje. dela de novo. Olha, a Gabriela tá deixando a gente, tá trocando a gente pela IA, né? Vou fazer uma IA dela. Vou fazer uma voz da Gabi de IA e ficar soltando aqui no estúdio, aqui, ó, de quando em quando ela solta um comentário. E eu sou o Thiago Bezerra com roteiro e apresentação. Um beijão pra você. Até semana que vem. Tchau.